Olá, eu me chamo Flávia, eu sou trabalhadora da saúde, também estou na direção do Sindicep, que é um sindicato dos servidores municipais. E eu vim gravar esse vídeo para conversar com pais e mães, né? Que num momento de tantas informações devem estar muito angustiados em ter que decidir, né? Em mandar seus filhos para as escolas ou não. É muito cruel que essa decisão seja colocada na mão dos pais. Pais que têm que ir trabalhar, que têm que sair de manhã, né? E muitas vezes não sabe ou não tem com quem deixar suas crianças. Eu quero dizer para vocês, pai e mãe, que assim, para a gente ter muita consciência de que essa situação não é culpa de vocês. Essa situação é culpa desse governo. A gente paga impostos altíssimos, para que numa época de pandemia, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura do município de São Paulo, não ofereça para pais e mães que diariamente estão dentro de ônibus, metrô e trem lotados, renda mínima, para que vocês possam permanecer nas suas casas, para que a gente possa fazer um período de isolamento, um período daquilo que eles chamam de lockdown, né? Sem que as famílias passem fome, porque todo mundo precisa trabalhar. Inclusive os professores, que hoje estão lutando para que as escolas não reabram. Inclusive esses professores e professoras e os trabalhadores da educação, eles também precisam trabalhar. Mas é muito importante que a gente compreenda que o Brasil é o pior manejo do Covid. A pior tratativa em relação ao Covid é nesse país. Os governos, eles abdicaram de tomar decisões importantes que preservariam as nossas vidas e a das nossas crianças. A partir do momento em que eles abdicaram de testagem em massa, isolamento e vacinação, eles abdicaram da proteção das nossas vidas e das nossas crianças. Então, neste momento, é assim, a única coisa que vai frear a disseminação, a contaminação, o adoecimento e a morte, agora não só mais dos adultos e dos idosos, mas também dos jovens, dos adolescentes e das nossas crianças, é parar esse país. Tem que parar, precisa fazer lockdown, precisa parar, porque essa é a única alternativa para a gente cessar essa contaminação desenfreada. Então, quando os professores, eles fazem uma luta dizendo que as escolas não podem estar abertas, é porque a gente tem a perfeita noção de que uma escola aberta é um polo da manutenção, da disseminação do vírus. A Prefeitura de São Paulo, ela não forneceu estrutura para dizer que o ambiente, para garantir que o ambiente escolar, ele é um ambiente sanitário seguro para que você, pai e mãe, envie a sua criança para lá. A gente não tem estrutura, as escolas, elas estão super precarizadas. Garantir álcool, gel, distanciamento e o tapetinho sanitário na porta da escola não é suficiente, não é garantia, não é suficiente para que as crianças e os professores e os trabalhadores das escolas se contaminem, adoeçam e morram. Hoje a gente já tem UTIs pediátricas com 100% de ocupação. O número de crianças contaminadas com a nova cepa da Covid aumentou muito, muito. E pai, mãe, é assim, se o prefeito, se o governador da cidade de São Paulo não defende a vida dos trabalhadores e dos nossos filhos,
É nossa obrigação defender. A gente precisa tomar essa posição de defesa da vida das nossas crianças. Eu sou uma trabalhadora de pronto-socorro infantil, eu sou uma trabalhadora de UTI pediátrica. E é muito triste a gente ver uma criança internada por Covid. A criança internada por Covid, ela não recebe visita. O período que ela ficar internada, pai, mãe, vocês não vão poder entrar para visitar os seus filhos. Vocês ficarão do lado de fora do hospital, desesperados, angustiados, sem ter notícia. Se, infelizmente, o seu filho falecer, você só vai vê-lo novamente no caixão. Então, é assim, toda a vida precisa ser defendida. Principalmente a vida das nossas crianças, porque quem toma as decisões por eles somos nós. Então, pai, mãe, essa não é a hora da escola estar aberta. A escola só está aberta porque o governo, o senhor Bruno Covas e o senhor Dória, quer que vocês, pai e mãe, não parem de trabalhar. Porque esse prefeito e esse governador, o compromisso dele não é com a vida dos pais, das mães, das crianças e dos trabalhadores. O compromisso deles é com o empresariado da cidade de São Paulo. O compromisso deles é com a economia. É isso que eles estão visando. Neste momento, a vida, tanto de você, pai e mãe, como a vida das nossas crianças e dos nossos educadores, é mais importante do que a economia. A gente não tem alternativa. A gente chegou num ponto de não retorno, de não alternativa. A nossa única alternativa é parar, é fazer o lockdown. Para tudo, todo mundo em isolamento, até que a gente tenha uma diminuição da circulação do vírus entre nós. Então, eu falo com emoção porque eu sou uma pessoa que trabalha na saúde. Eu sei como as coisas estão. Então, assim, a minha emoção, ela é um pouco também de revolta. Sabe por quê? Porque a gente sabe como as coisas estão. A gente às vezes se sente impotente porque a gente não consegue comunicar em ampla escala para a população como é que realmente está a situação. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão morrendo solitariamente e são todas mortes que poderiam ter sido evitadas. Essa é a verdade. Por isso que a gente fala que é um genocídio. São pessoas amadas de alguém, amadas de todos nós, que morreram, que elas não precisariam ter morrido. Então, pai, mãe, defenda a vida do seu filho. Compreenda que a escola não estar aberta agora é um sinal de respeito e de preservação à vida do seu filho. As escolas que estão abertas, elas estão erradas. A contaminação, disseminação e morte. O ambiente escolar, ele não é seguro, ele não está seguro, né? Apesar do protocolo feito para as escolas, um dos itens mais importantes, e a ciência já demonstrou, é que assim, o principal fator para a contaminação das pessoas é o ar ambiente. E nós sabemos que as nossas escolas, elas têm uma péssima ventilação. Não é só o ar ambiente, é o ar ambiente e a ventilação dos lugares. Isso conta muito para incidência, uma alta incidência de contaminação. Então, assim, você não vê no protocolo deles a medição da qualidade da ventilação e do ar ambiente dentro das salas de aula. Então, isso é grave, isso é grave. Não é álcool gel, não é medição de temperatura, não é tapetinho sanitário na porta da escola que vai proteger as nossas crianças. Isso é pouco. A verificação da qualidade e a ventilação do ar é o item mais importante e é o que eles não estão fazendo e não irão fazer. Então, a gente precisa perceber que
esse governo, o governo Dória e o governo Covas, ao invés de proteger a população, e quando ele toma a decisão de manter, né, as pessoas circulando, os ônibus lotados, os trens lotados, ele escolheu o lado. E não é o lado das famílias, não é o lado das crianças, é o lado do empresariado. As escolas só estão abertas que é para você, pai e mãe, continuar trabalhando, para que o empresariado mantenha o seu lucro. É isso. Porque assim, a gente precisa parar, a gente precisa fazer isolamento, porque é só com o isolamento que eu reduzo a quantidade de vírus circulando. Enquanto as pessoas continuarem circulando, o vírus ele vai continuar andando. Você precisa parar, que é para você frear essa disseminação. Só que assim, o empresariado paulista não quer que pare. O empresariado paulista quer que você e eu continuem aglomerados dentro dos trens e do metrô. Qual que é a saída para a gente parar? Renda mínima para as famílias, para que ninguém passe fome. Renda mínima para que o pai e a mãe possam parar. Que o governo ampare os empresários, que o governo sente com os empresários e ache uma alternativa. Mas a alternativa não é manter o transporte público lotado, as pessoas circulando e as escolas funcionando. Isso só vai nos matar. Então, assim, o prefeito e o governador da cidade, eles escolheram de que lados estão. E o lado que eles escolheram está nos matando e vai matar as nossas crianças. As crianças morrerão, porque a nova cepa que circula agora aqui em São Paulo, ela está pegando muito mais os adolescentes, os jovens e as crianças, e ela é muito mais letal. A gente já tem unidades de UTI pediátrica com 100% de ocupação de leito. Essa é a realidade. A gente já tem mais de 15 hospitais na cidade de São Paulo com 100% dos leitos de UTI ocupados. As crianças estão adoecendo e estão dando entrada nas UTIs por Covid. E pai, mãe, se o seu filho se contaminar e adoecer e ele for internado, você não vai mais vê-lo. Na hora que ele der entrada numa UTI, não tem visita. Essa será a última vez que você vai botar os olhos sobre os seus filhos, sobre o seu filho. Essa é a última vez que você vai vê-lo. E você corre um risco seríssimo de só retornar a vê-lo num caixão, se ele vir a falecer. Então é muito grave, é muito sério. Se eles decidiram que as nossas vidas, as vidas das nossas crianças, elas não são prioridades, elas não são a coisa mais importante a ser defendida. Se eles decidiram como governantes defender primeiro o empresariado, é nossa obrigação, junto com os trabalhadores, defender o direito fundamental à vida das crianças, dos pais, das mães e dos trabalhadores. Então, a nossa única alternativa é parar o país. O país tem que parar. E as famílias precisam ter uma renda mínima para que durante esse período de paralisação elas não passem fome. Elas tenham recursos para trazer alimento para dentro das suas casas. Esse é um apelo, essa é uma conversa que a gente está tendo aqui. Por quê? Porque a gente que é trabalhador, quem está na área da saúde, quem está na educação, sabe como é que as coisas funcionam por dentro, como é que tá as coisas por dentro. E eu posso dizer para vocês, os hospitais estão lotados, Tem gente que deveria estar internada, está em casa porque não tem leito. As escolas não estão adequadas. As escolas não poderiam estar abertas. As escolas se transformarão num polo de disseminação e contaminação das crianças e dos educadores. Então, esse é o apelo que a gente faz, que vocês pensem, que vocês olhem para isso não como uma maneira de
não funcionais escolas, mas como um grito dos trabalhadores em defesa à vida de vocês e das suas crianças. Então, pai e mãe, né? Outra coisa que a gente denuncia é a ausência da autoridade sanitária. A autoridade sanitária de São Paulo é quem diz se um ambiente, uma loja, uma escola, um shopping, ele pode funcionar, se as medidas tomadas para que ele funcione numa época de pandemia está adequado. O homem do shopping, o dono do shopping, ele tem muito cuidado e muito zelo, porque senão ele é multado. A minha pergunta é na escola. Quem está fiscalizando a escola? Quem está olhando se cada escola aberta realmente é um ambiente sanitário seguro? Eu vou dizer para vocês, ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque a autoridade sanitária hoje no município de São Paulo, ela não tem mais autonomia. Ela é um órgão dentro da Secretaria de Saúde. Ou seja, como é que eu vou fiscalizar o meu patrão? Então, nenhuma escola será fiscalizada e vocês precisam saber disso. Que as crianças estão indo para a escola sem uma fiscalização efetiva de como é que está o ambiente. Então, o que eu estou dizendo é que assim, o apelo, né? O apelo que eu faço é no seguinte sentido. É muito importante a gente defender a vida dos nossos. Eu sei que assim, a gente tem que sair para correr atrás, né? Para botar na mesa o pão de cada dia. Eu também faço isso todos os dias. Eu também pego o trem, pego o metrô, pego o ônibus lotado, para poder no final do mês pôr o pão de cada dia na minha mesa. E sei que cada um de vocês faz isso. Sei da angústia de vocês, do desespero e da revolta. Mas é assim, vai ser muito duro para você, pai e mãe, colocar o pão de cada dia na mesa e na sua mesa tiver ausência, tiver um lugar vazio. Tiver um lugar vazio e a ausência da sua criança, porque faleceu por Covid. Então, pensem, reflitam. Não é hora das escolas estarem abertas. Apoiem essa luta dos professores, porque é isso que eles estão gritando. Eles estão gritando de que, assim, aquilo que a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde está dizendo é uma mentira. A escola não está adequada. Eles não estão contra vocês, eles estão do lado de vocês. Então, é porque a gente sabe, a gente que é trabalhador, a gente sabe o que a gente tem de estrutura para poder funcionar e o que a gente não tem. Mas diferente do governo, que pode ir na mídia, a gente fica ali naquele espaço. Então, assim, apoie os professores, apoie os trabalhadores da educação, apoiem os trabalhadores da saúde. A nossa luta tem que ser unificada. Nós estamos lutando e fazendo um pacto pela vida, pelas nossas vidas, pela vida de vocês e, acima de tudo, é uma defesa da vida das nossas crianças. Um abraço, viu? Desculpem a emoção, mas é que quando você está muito mais próximo de como é sofrido e de como é dolorido, as histórias individuais, a perda de pessoas queridas, a gente não tem como não falar disso e não se emocionar. Boa sorte. Nós temos uma missão, que é fechar as escolas e manter as nossas crianças no ambiente de casa, onde elas estarão mais protegidas em relação a se contaminar com essa doença tão cruel, né? E que, infelizmente, os nossos governantes demoraram para lidar com ela, atrasaram todas as medidas que hoje a gente poderia estar em outra situação. Mas, infelizmente, não é. A nossa situação é grave, é gravíssima, e ela tende a piorar se a gente não fizer isolamento. Então, um abraço a todos. Muito boa sorte. Obrigada, viu?